Opa, Gus aqui. Então, gerenciando o relacionamento com clientes. Nem sempre é fácil, mas diariamente nos vemos gerenciando o relacionamento com os nossos clientes, né? Eu tive no passado um cliente que se separava em duas categorias, né? Clientes e consumidores. Os primeiros, segundo ele, os clientes, né, eram pessoas como nós, que entendiam que temos que trabalhar, dormir, levar os filhos na escola, comprar nossas coisas. Felizmente são a grande maioria, né? E o segundo grupo, os consumidores, são aqueles que por diferentes motivos ficam sempre tentando espremer, né, diminuir nosso serviço, encontrar problemas em nossos produtos, com o objetivo sempre de melhorar a negociação do lado deles, né? Reduzindo preços, independente do que isso causa. Infelizmente, eles existem, se fosse possível, nós deveríamos evitá-los, né? A comunicação, né? Se você estabelece regras antes, o sucesso tende a ser mais fácil, né? Defina antes de começar o relacionamento quais os canais que o cliente deve utilizar para entrar em contato com você, né? Para que ele fique mais à vontade. Defina os horários e como se dará o retorno e os prazos em que isso vai acontecer, né? Para evitar problemas e falsas expectativas, né? Alguns clientes acham que só porque tem o número do seu celular com o WhatsApp ou outro aplicativo qualquer, envia uma mensagem e você tem que responder imediatamente. Isso foge do bom senso. Ninguém sabe onde você está, o que você está fazendo. Mas rapidamente, se você responder rapidamente essas mensagens por todos os canais que o cliente está em contato, você vai estar dizendo indiretamente: ei, estou sempre aqui disponível a qualquer hora. Eu não como, eu não durmo, eu não preciso de tempo livre. Mas é claro, né? Nenhum problema em aceitar receber mensagens e depois solicitar que elas sejam enviadas pelos canais corretos, né? Isso faz parte do jogo, de um bom atendimento, dependendo daquilo que você faz, né? Também vamos entender que dependendo do negócio, seus clientes, do seu negócio, alguns clientes preferem canais de contato específicos, né? E isso pode causar congestionamento. Isso vai depender bastante do seu nicho de atuação e como a sua concorrência atende também, né? Então fique atento. E tem aquele cliente que nunca está bom, né? Eventualmente alguns clientes estarão satisfeitos, não importa o quanto você se esforce para entregar mais, e outros nunca estarão satisfeitos, né? Então até coisas fora do escopo que você entregue nunca vai ser bom o suficiente. Então pode ser o caso de pensar em demitir o cliente, né? Nem sempre isso é possível. Perguntar sempre é o melhor caminho, né? De que forma? Uma conversa franca, perguntar diretamente, abrir o jogo, como ele gostaria de ser atendido, ou dizer: olha, eu não posso te atender desta forma. Alguns clientes vão testando você, se você vai assimilando, eles vão querendo mais, vão estocando, digamos assim, né? Eventualmente, ao lembrar dos limites, contratuais inclusive, a situação pode voltar a níveis gerenciáveis, né? Então, limites, né? Eu já tive empresas onde os clientes de produtos de R$ 50 mensais consumiam até R$ 500 de recurso de suporte num único dia. Então você precisa deixar claro os limites, se eles existirem, e se ele quiser extrapolar, então que ele pague por isso, certo? E a comunicação clara, né? Manter canais secundários de informação aos seus clientes no painel da sua ferramenta, via e-mail marketing, na cobrança do seu serviço. Sim, você pode utilizar o envio da correspondência de cobrança, seja ela eletrônica ou analógica, e informar tudo que for possível que ajude a reduzir demandas do seu time de suporte ou atendimento, né? E nem todos os clientes serão atingidos da mesma forma, então utilizar as redes sociais, seu blog corporativo, pode ser um passo adequado para manter o cliente informado sobre demandas, sobre procedimentos, sobre problemas que ocorram eventualmente, né? E o cliente sempre tem razão. Sim e não, né? Você não precisa se submeter a algo que não seja adequado. Então, vamos sempre trabalhar para entregar o melhor aos nossos clientes, é claro. Mas isso não inclui falta de educação e demandas irreais em horários impensáveis, né? Então, atenda corretamente, adequadamente. A maioria dos clientes é gente que nem a gente. Então, quanto aos outros, pense melhor se realmente são clientes ou se de fato são consumidores, né? Gostou? Tem o link aí na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá no blog que tem mais informações, ok? Obrigado.